Olá, meus amigos. Meu nome é Carlos Guterres e hoje estamos iniciando uma série de programas chamados Arte do Genshin, Experiências Incríveis. Em nosso encontro inaugural, nós temos como convidada a doutora Cid, para que a Silene mesmo se apresente e vocês vão realmente se encantar com esse nosso primeiro programa. Obrigada, Carlos. Boa tarde para todos, né? Boa tarde para toda a equipe da Genshin Guild. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Essa experiência incrível de poder compartilhar minha vivência com a arte do Genshin ao longo de muitos anos em que eu estive trabalhando em pronto-socorro de pediatria e também em centro obstétrico e algumas vezes também em ambulância do SAMU, quando eu pude comprovar que a arte do Genshin pode contribuir muito em situações de emergência, assim como em situações de doenças crônicas, para que a pessoa consiga obter uma resposta melhor ao tratamento alopático. Eu mesma, pedindo licença a vocês para falar um pouquinho de mim, né? Não sei se todos me conhecem, que vão acessar esse vídeo, mas eu estou no Genshin, na arte do Genshin já faz, acho que 24 anos. Eu comecei em 1996, fiz a minha primeira classe, e foi quando eu conheci o Carlos, que ele estava na mesma classe, e foi assim um sentimento de admiração muito grande por tudo aquilo que eu estava recebendo. Eu recebi as primeiras explicações, entendi pouco na época. Eu estava doente no meu primeiro dia de curso, recebi a ajuda da instrutora no final da classe e eu tenho certeza que, graças a essa ajuda que eu recebi, eu hoje estou aqui podendo contar alguma história, né? Então, eu faço medicina há muitos anos, me graduei em 1982 na UERJ, no Rio de Janeiro. Entrei na faculdade bem novinha, com 22 para 23 anos. Oh, meu Deus, com 17 anos, né? Porque com 22 para 23 eu me formei. E eu sempre fui uma buscadora a partir de um determinado momento da faculdade, no quarto ano. Estudei muitas coisas, mas acabei optando por me especializar em homeopatia, que era a possibilidade assim mais condizente com o que eu pensava em termos de medicina, e também a pediatria, que me permitia estar dentro de um hospital, porque para mim era muito difícil cuidar do adulto, com todas as dores que o adulto já trazia. E assim que eu fiz residência médica em pediatria por 2 anos no Hospital Servidores do Estado, lá no Rio, e junto com essa residência eu fiz o curso de especialização em homeopatia no Instituto Hahnemanniano do Brasil, também durante 2 anos. E no final de 1984, eu me graduei na homeopatia, em 85 na residência médica, e me mudei para Brasília. E ao longo dessa vivência em Brasília, como homeopata, como médica alopata, eu não conseguia preencher tudo aquilo que eu desejava, né, para me deixar tranquila em relação à minha prática como terapeuta ou como médica. Eu estudei bastante fitoterapia do Cerrado, estudei muito a cromoterapia, coordenei um grupo de cromoterapia por 7 anos e
até que cheguei na terapia floral, fiz meu primeiro curso de floral de Bach, depois estudei vários sistemas de floral. E em 1996, eu entrei em contato pela primeira vez em 1995, quando eu fui para o deserto do Arizona, eu conheci que existia essa arte do Genshin. Eu fui lá para o Arizona, onde era a sede oficial na época, e eu ouvi falar da Mary Burmeister, a mestra dessa arte, mas eu não conectei naquele momento, porque eu estava muito envolvida com os florais. Somente no fim do ano foi que eu recebi uma inspiração para buscar saber o que era aquilo que eu tinha ouvido falar, a arte do Genshin. E foi assim que eu consegui chegar nesse curso em 1996. E desde que eu fiz o primeiro curso, eu fiquei profundamente impressionada, apaixonada, enfim, pela arte do Genshin, porque era uma independência muito grande, né, de como tratar o paciente. Porque eu, na época, eu construía assim, a minha base, a minha formação, para poder cuidar de uma pessoa sem ter dependência da estrutura hospitalar. Instrumentos mais simples e eficazes para tratar das pessoas. E por isso toda a minha busca, né, com a natureza. E na arte do Genshin eu encontrei tudo isso que eu buscava. Porque eu só precisava das minhas mãos, mais nada. Né? Das minhas mãos, do meu conhecimento, da minha intuição, para abordar uma pessoa e sentir e ouvir aquele corpo e ajudá-la naquilo que fosse possível naquele momento. Porque nós não somos os curadores, nós somos os facilitadores, os instrumentos, né, do Criador para harmonizar o que a gente puder harmonizar naquele momento. E foi assim a minha jornada, né? Começou com essa classe, eu me apaixonei como boa sagitariana, fiquei alucinada buscando curso, fazia muitos cursos. Comecei a trabalhar dentro do hospital, assim, de uma forma bem de coração mesmo, de querer estar ali com o que eu pudesse, porque muitas vezes a gente está com o paciente, né? A gente faz tudo que a medicina oficial propõe e a gente não consegue toda a resposta que a gente gostaria. Então, o Genshin Jutsu me mostrou ser um instrumento de harmonização, uma luz muito grande, porque muitas vezes ele facilitava todo o processo de atendimento, de harmonia. Então, foram assim experiências incríveis realmente que eu vivi. Muitas vezes eu nem acreditava muito, né, naquilo que estava acontecendo. Muito obrigado por te apresentar. E o título desse nosso encontro de hoje eu coloquei justamente para instigar os nossos amigos, quando eu coloquei física ou química. Então, eu vou explicar agora por quê. Do ponto de vista terapêutico, quando a gente estuda a medicina tradicional oriental, se percebe que o enfoque básico do tratamento pode ser explicado baseado na física, porque se eles partem do princípio que o nosso corpo se sustenta vivo pela energia que circula, que eles chamam de Qi no Japão, Qi na China, e o tratamento é ativando essas circulações, amplificando o movimento com agulhas, ou no caso da acupuntura, com o toque da mão, no caso do shiatsu e da arte do Genshin. E a abordagem ocidental, principalmente a abordagem ocidental moderna, o tratamento é mais químico.
não que seja só químico, mas no momento que existe um desequilíbrio interno das funções do corpo, a medicina ocidental ela se baseia na utilização de elementos químicos que podem restabelecer esse equilíbrio que está faltando e que nós chamamos simplesmente de saúde. Claro que é uma visão simplista, a coisa bem mais ampla, mas eu gostaria de saber, baseado na tua experiência, nessa tua jornada maravilhosa, como conciliar essas duas abordagens, oriental e ocidental. Silene, conta como é que você conseguiu ao longo dessa jornada conciliar essas duas abordagens, e eu sei que você tem centenas de histórias maravilhosas, então conta para nós. Então, Carlos, eu acho que a primeira coisa é a gente não ver a física e a química como aspectos separados e que estão em oposição. Na verdade, elas se complementam, né? Tanto no nosso corpo quanto na natureza, a gente vê a complementação. Essa ideia de os opostos se complementarem e não estarem em oposição, eu acho que é a chave do crescimento, né, da nossa evolução, porque em todas as áreas da vida a gente pode estar sempre buscando juntar os opostos. E isso faz com que a gente aproveite a riqueza da vida. E assim é no nosso corpo. Faz muito sentido para mim eu conhecer a parte orgânica, mas química, né, como você se referiu, e, ao mesmo tempo, saber que ali existe uma energia que anima aquela matéria. E que tudo que a gente tem como no corpo é um efeito, e a causa está num outro plano, né? Eu comecei a minha vida estudando homeopatia e Samuel Hahnemann, né, o pai da homeopatia, ele dizia, né, que a cura vem de dentro para fora e de cima para baixo, né? Então, se a gente não cura o nosso emocional, o nosso mental, a gente não tem como curar o físico. E depois, né, Einstein mesmo falou, se você quer mudar uma doença, curar essa doença, você tem que mudar o pensamento que produziu essa doença. Se você não mudar isso, não tem como curar. Você vai tomar um remédio, vai aliviar os sintomas, mas essa doença vai se manifestar novamente. Então, essa compreensão de si mesmo é que é a chave, né, para toda essa harmonia que a gente tem à nossa disposição se manifestar dentro de nós. E, em relação à prática médica em si, pura e simples, isso não ficava muito evidente, né, para a gente. Muitas vezes havia essa correlação, né, dos sintomas emocionais com as questões físicas, né? Em algumas especialidades da medicina tradicional, você vê essa relação. Mas começou a ficar mais evidente para mim quando eu comecei a estudar homeopatia, filosofia homeopática, que explicava exatamente todo esse processo energético sendo trazido para o físico, né? E com a arte do Genshin, isso ficou muito mais fácil de ser visto, né? Por quê? Porque quando a gente pode observar uma pessoa, ouvir o pulso, ouvir o que essa pessoa fala, e também, além disso tudo, saber que essa pessoa tem determinados tipos de sintomas, que sofre de um determinado mal, a gente tem muito mais elementos para fazer essa relação, né, de causa e efeito no corpo. E com isso a gente consegue trabalhar melhor, né? Só que assim, como eu tinha um consultório, né, durante muitos anos, hoje eu já estou aposentada da Secretaria de Saúde aqui de Brasília,
mas eu tive consultório muitos anos, e no consultório a gente não pega os quadros agudos, né? A gente pega mais na porta do pronto-socorro quando vem o paciente no sofrimento, né? E eu tive essa oportunidade de fazer esse casamento, né? De tratar com medicamentos ali num box de emergência e, ao mesmo tempo, estar fazendo um trabalho com a arte do Jinxin e vendo como que a coisa funciona, né? As experiências maravilhosas que você teve. Sim. Eu selecionei 3, né, para compartilhar aqui com vocês. Tem muitas outras, né? A primeira delas, eu vou apresentar mais ou menos por ordem cronológica, e eu imagino que seja essa. Eu tinha pouco tempo de prática na época, né? Vamos dizer assim, isso aconteceu antes de 2001, essas 3 experiências, e eu comecei com a arte em 1996. Então, era pouco tempo de prática, né? Eu achei interessante também selecionar essas 3. Tem outras desse hospital, mas exatamente para a pessoa ver, não, você não tem que ter 20 anos, você não tem que ter 30 anos de prática para ter uma experiência incrível, né? E no caso, eu estava num pronto-socorro num domingo à noite, né, lá no Hospital de Sobradinho, uma cidade satélite ao lado de Brasília. E eu tinha uma amiga na época, né, que trabalhava comigo sempre no domingo à noite, a gente conversava muito, a Mônica, né, que também é médica, só que ela trabalhava na clínica médica e eu na pediatria, no pronto-socorro, mas as 2 áreas ficavam bem próximas. E a Mônica sabia que eu trabalhava com a arte do Jinxin, e ela, inclusive, depois fez curso também, né? E ela estava com a paciente no box da clínica médica, uma paciente que costumava internar com asma, uma asma mais severa. A moça, ela devia ter em torno de seus 30 anos, entre 25 e 30, eu não sei a idade ao certo. Ela estava basicamente morrendo lá no box, porque já tinham feito todas as medicações para asma, ela não tinha melhorado absolutamente nada, já tinha sido solicitada a vaga para UTI e não havia vaga disponível. E aí a Mônica percebeu a situação da paciente e lembrou de me chamar. Fui atender essa moça, e eu fiquei com ela deitadinha lá na maca, e eu fiquei fazendo o Jinxin Jutsu, a arte do Jinxin. Fiquei praticando. Exatamente eu não lembro todos os fluxos que eu fiz, mas nesse caso eu fiz fluxos inteiros, eu não fiz só rapidinhos. Isso eu lembro bem. Eu fiz alguns fluxos nessa paciente. Antes de começar a trabalhar com ela, eu auscultei o pulmão dela, não tinha quase entrada de ar audível, porque depois de um tempo na crise de asma, além da dificuldade para sair o ar, a gente tem dificuldade também para a entrada do ar, porque você não está esvaziando o pote, né? E foi muito interessante, né? Porque no final de 1 hora de aplicação, eu já estava angustiada, porque eu não via aquela melhora nela que eu gostaria de ter visto logo de início, já era quase 1 hora de prática. E quando eu trabalhei com o 15 direito, com a trava 15 do lado direito, ela fez uma grande expiração. E depois dessa expiração, ela ficou sem esforço respiratório, com a ausculta completamente normal no pulmão. Todo o bronquioespasmo se dissipou. Mas isso foi depois de 1 hora, alguns fluxos, e com um trabalho com 15 do lado direito. Foi muito impressionante, né? Todo mundo assim ficou besta de ver. No dia seguinte de manhã, essa paciente teve alta.
não precisou de UTI, foi embora para casa. Aí eu até expliquei para ela um mudra para ela fazer de autoajuda, falei com a Mônica para ensinar também, que é aquele mudra que a gente conhece, que ajuda a respiração, né? E aquilo foi muito eloquente, né? Porque era uma pessoa que já tinha recebido todas as medicações e com a sessão ela conseguiu ficar bem. Então, na verdade, a sessão de Jinshin Jutsu pode ter proporcionado uma condição física para ela responder ao tratamento químico, não é não? Mas então assim foi uma experiência maravilhosa, fiquei muito feliz de ver aquilo e assim o importante da gente insistir, né? Porque foi no finalzinho da hora do tratamento, não foi no meio, dá uma certa angústia porque a pessoa está ali muito mal e você fica, né, se questionando o que eu posso fazer para ajudar. E na tua área pediátrica, conta uma história. Tem uma área assim, duas histórias que eu selecionei da pediatria. Uma foi uma criança, eles frequentavam um hospital com as crianças deles e essa mãe tinha perdido uma menina recentemente com uma doença grave, né, meningococcemia. E pouco tempo depois da morte dessa criança, ela vem com outro filho que foi encontrado boiando na piscina. Uau! E ele chegou morto, né, no hospital. E ele foi reanimado e com todas aquelas práticas da medicina convencional para reanimar, e ele voltava, parava, voltava, ficou assim um bom tempo. E todo mundo, a equipe inteira do hospital mobilizada por conta que sabiam da dor imensa da mãe de já ter perdido uma filha, né? E enquanto o pessoal fazia aquela movimentação toda com a criança, né, que tem que ser feita quando você tem que reanimar uma criança, eu fiquei fazendo a arte do Jinshin. Fiquei ali, eu não me envolvi com a reanimação alopática, fiquei só ali nos fluxos. Nesse caso, eu lembro que eu fiz o fluxo do rim, é o único que eu lembro que eu fiz, e eu fiz quase tudo que eu pude fazer do fluxo do rim eu fiz. E fiz também o 4 com 22, né, oposto, que é o primeiro passo, né, do fígado, e pensando exatamente porque ele estava com midríase já paralítica, que é um sinal de lesão cerebral grave, e a gente sabe que a trava 4 e o fluxo do fígado ajudam muito, né, a questão cerebral. Mas eu fiz outras coisas que eu não lembro o que foi. Eu sei que eu trabalhei também durante 1 hora, mais ou menos. Só que durante esse processo todo, as pupilas dele voltaram a reagir à luz. E isso mostrou para mim que realmente é feito o seu trabalho. E a gente conseguiu a vaga para remover essa criança foi para a UTI. E tem uma colega que dava plantão comigo na época, né, que participou dessa reanimação toda. Ela, no dia seguinte, foi na UTI do hospital de base para ver a criança. E chegou lá, para a surpresa dela, a criança estava sentada na cama, lá, já comendo pão de queijo. E, assim, muito impressionante, porque normalmente essas crianças elas ficam 4 dias entubadas, e quando são extubadas, normalmente elas evoluem com muitas complicações, e quase como 2 e 2 são 4, elas ficam muito sequeladas, porque tem muita morte cerebral, muita morte tecidual, né? Porque ela fica sem oxigênio, né? Durante muito tempo.
Então, foi incrível, porque como que uma criança dessa evolui sem sequela e é estubada no dia seguinte, né? E ela evoluiu muito bem. Parece que depois alguém me falou que a única coisa que ela tomava era um Gardenal que tinham feito profilaticamente, né, para ela. Quer dizer, foi uma experiência muito bonita, porque eu tive certeza também da contribuição da arte do Genshin para que essa criança não ficasse com sequela e pudesse também voltar à vida, né? Não só voltar à vida, mas também evoluir sem sequela. Foi muito legal. E a situação da mãe, né? Que, nossa, não perdeu mais um filho, né? Que seria uma coisa muito dramática para ela. Conta agora a terceira história. Tá bom. Estou curioso. A terceira história foi de um bebê. Eu dava plantão quinta-noite, né? E esse bebê chegou numa quinta-noite, fui eu que admiti, um bebê de 4 meses, que pesava somente 4 quilos, que assim, era portador, né, de uma cardiopatia muito complexa, e que a única solução para ele era a cirurgia cardíaca. Mas ele ainda nem tinha um diagnóstico claro disso, ele teve o diagnóstico lá no hospital. E eu fiz a internação dele, ele foi para a enfermaria, e depois a gente perde o contato, né? Porque eu nunca fiquei indo muito atrás para ver o que tinha acontecido, né? Geralmente, na minha vida, eu não ficava com esse nível de compromisso, não, sabe? De ficar acompanhando longo tempo depois. Mas essa criança foi para a enfermaria e eu continuei em contato com ela porque toda quinta-feira ele passava mal, ele piorava, sempre no meu plantão. E eu ia lá na enfermaria e quando eu passava visita nele, né, avaliava, eu fazia a arte do Genshin, praticava a arte do Genshin com ele. Só que ele ficava ali, ele era bem pequenininho, né? Só 4 quilos, de olhinho fechadinho. E eu fazia o que eu podia com a arte do Genshin. Geralmente não tinha o que fazer com a parte medicamentosa, porque ele já estava todo medicado. E eu voltava para o pronto-socorro e assim ia. E eu fui lá na enfermaria ver esse menino mais ou menos nos 4 plantões. Sempre piorava na quinta-feira, era uma coisa incrível. E eu era chamada para avaliá-lo, né? Aí, quando foi uma quinta-feira, a colega que desceu, né, que estava na enfermaria, falou assim: ó, Silene, eu quero que você suba agora, porque eu acho que de hoje ele não passa. Ele está muito grave, ele piorou muito, e ele não vai ter chance, não. E aí eu peguei o plantão e já fui para a enfermaria. Cheguei lá, o nenenzinho estava na oxitenda, né? Viradinho de lado, e a maca ficava encostada na parede, e ele estava virado para a parede. E eu percebia só a nuca, né, as costas. E aí eu fiz uma avaliação médica, fui escrever no prontuário, examinei, fui escrever no prontuário, não mudei de posição. E nem me passou pela cabeça fazer, né, praticar a arte do Genshin com ele naquele dia. Tipo assim, eu meio que acreditei, né, que ele estava finalizando o tempo dele de existência. E aí, quando eu estou lá finalizando tudo, esse menino sozinho, eu fiquei muito impressionada, porque ele se virou dentro da oxitenda, que ele estava virado para a parede, ele se virou e abriu os olhos e me olhou. Eu nunca tinha visto ele de olho aberto, foi a primeira vez. E ele me olhou de um jeito tão profundo, mas tão profundo, sabe? Não parecia um bebê, parecia um adulto. Eu tomei um susto, Carlos. Sabe quando você recebe aquele olhar que você se assusta? Eu tomei praticar a arte. Então, eu falei, pode deixar que eu vou
praticar o seu Genshin hoje. E eu lembro, nesse dia que eu trabalhei com ele, com a trava 13 e com a trava 26. E eram travas de segurança de energia que eu trabalhava com muita frequência com ele. Mas nesse dia eu lembro com muita clareza. E eu fiz os fluxos completos. Não fiz rapidinho só. Aí, quando acabou, ele tinha, assim, estabilizado um pouquinho, estava com a corzinha melhor, mais harmonizado. E aí eu voltei para o pronto-socorro. Cheguei no pronto-socorro, mal cheguei lá, gritam da enfermaria, né, chamam, né, lá no telefone, que tinha uma criança morrendo, passando mal lá na enfermaria. Aí eu voltei para a enfermaria para ver o que era. Eu achava que era essa criança, mas era outra, que tinha feito uma broncoaspiração maciça, dormindo, que a mãe deu uma mamadeira para ele, com ele deitado. E, pasmo, o menino tinha recebido alta e estava esperando a ambulância da cidade, que ele não era aqui da região, para poder levá-lo. Ele estava de alta. E ele se sufocou com leite. E esse menino foi uma luta muito grande. A gente fez tudo que podia. Eu trabalhei muito com Jinshin Jutsu. Pedimos UTI para ele, não conseguimos. Ele foi a óbito às 4 horas da manhã. Não teve jeito. E no meio dessa confusão de correria de criança passando mal, eu até esqueci daquele outro que estava, né, grave no início. Quer dizer, eu só parei para vê-lo novamente depois que esse menino foi a óbito. Aí, quando eu estava indo embora da enfermaria, passei para ver a criança, e a criança estava muito melhor, muito mais tranquila, né? Os parâmetros dela estavam melhores, todos. E eu fiquei super contente. Mas o que mais me impressionou de tudo, Carlos, é que no dia seguinte, essa criança conseguiu a vaga para fazer a cirurgia cardíaca no Hospital de Paz. Legal, Silene. Eu sei que você tem pelo menos mais 300 histórias para contar. No mínimo, eu nunca contei. No mínimo. Mas acho que é muito inspirador, muito legal para todos nós. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E nós certamente vamos nos encontrar de novo aqui nesse programa. Tá ótimo. E eu gostaria só de também agradecer, né, a vocês pelo convite e dizer para as pessoas para acreditarem na prática, acreditarem na luz que é a arte do Genshin. Porque às vezes a gente pode não ver esse efeito tão incrível de primeira, mas a gente pode, com o tempo, com a perseverança, a gente vai acabar encontrando esses testemunhos na nossa caminhada. E para a gente não desistir e confiar. Confiar muito. É isso. Ok, muito obrigado, Silene. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente. E a gente se vê no nosso próximo encontro com histórias maravilhosas. Tchau, Silene. Amém. Tchau.